Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Senz, eu sou advogado especializado no direito digital. Recentemente, o podcast Podpah começou a aplicar strike contra diversos canais aqui do YouTube que estavam falando mal deles. E eu vou explicar um pouco nesse vídeo como é que o strike é visto pela legislação e pela jurisprudência, ou seja, pelas decisões dos tribunais. Como que os tribunais interpretam esse tipo de atitude. Então vamos começar do começo. O strike nada mais é do que uma ferramenta que criadores de conteúdo tem à sua disposição para derrubar outros vídeos que violam direitos autorais. Então qualquer pessoa pode ir ali no YouTube, aplicar um strike num vídeo e falar, olha, esse vídeo aqui, ele viola meus direitos autorais, eu quero que o YouTube derrube. E na maioria das vezes, o YouTube de fato derruba o vídeo e avisa a pessoa que está sendo alvo desse strike de que o vídeo dela foi derrubado e que ela tem direito a fazer uma contranotificação. E aí quando o criador de conteúdo faz essa contranotificação, aí inicia então um prazo de 10 dias úteis, 14 dias úteis, depender do caso. E se a pessoa que está reclamando, ou seja, a pessoa que está aplicando o strike, não entrar com processo judicial por violação de direitos autorais, aí o vídeo é restaurado. Então quem contranotifica e tem a contranotificação processada, ou seja, ela vai adiante, ela passa para frente, de fato geralmente tem o vídeo restaurado. Só que esses 10 a 15 dias úteis aí que o Google dá para fazer esse processamento da contranotificação do strike, gera um prejuízo enorme para o criador de conteúdo. Então lá nos Estados Unidos nós temos uma legislação de direitos autorais chamada de DMCA. Essa legislação, ela traz uma responsabilização das redes sociais, no caso YouTube, Spotify, etc., para violação de direitos autorais. Então essa dinâmica de notificação, contra-notificação, derrubada do vídeo, volta ao vídeo, isso aí, ela vem da legislação americana, que é a legislação de DMCA, que é a legislação de direitos autorais americana. Ela que prevê toda essa dinâmica de notificação, contra-notificação e derrubada de vídeo. Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, o provedor de aplicação, né, os aplicativos, o YouTube, Twitter, Spotify, eles respondem, eles têm uma responsabilidade por violação de direitos autorais. Então eles são responsabilizados. Existe uma responsabilidade de redes sociais lá nos Estados Unidos quando o assunto é direito autoral. Então por isso que quando você notifica a plataforma, ele derruba o vídeo. Para quê? Para que ele não responda, para que ele não seja responsabilizado pela violação de direitos autorais. E aí, obviamente, algumas pessoas acabam se defendendo falando sobre o fair use. Ah, mas eu tô dentro do fair use, eu tô fazendo um uso justo, um uso aceitável. Eu fiz em 2023 uma thread no Twitter chamado YouTube Strikes e Fair Use. E nessa thread eu falei o seguinte: será que de fato não existe fair use no Brasil? E aí, logo em seguida, eu respondo o seguinte: a resposta é sim. De fato, no Brasil, não existe fair use igual nos Estados Unidos. E aí eu faço uma ressalva, lógico. Existem alguns mecanismos, entre aspas, semelhantes ao fair use, mas não é a mesma coisa. Mas sim, nós temos uma espécie de proteção a quem quer usar um vídeo protegido por direitos autorais de outra pessoa. Nesse caso, Podpah, de fato, tem direito autoral em tudo que ele produz. E se alguém utiliza, pode sim sofrer, de fato, com uma violação de direito autoral, de estar violando o direito autoral de outro. Mas existem algumas exceções que eu entendo que nesse caso elas se encaixam. Nós vamos lá para a Lei de Direitos Autorais e nós temos um capítulo que traz as limitações dos direitos autorais. No artigo 46, especificamente, ele diz que não constitui ofensa aos direitos autorais, e aí ele traz uma série de previsões. Ou seja, as previsões que estão aqui nesse artigo 46 não constituem ofensa a direito autoral. Você pode fazer que não vai dar problema, você não vai estar ofendendo um direito autoral, violando um direito autoral. E uma delas, especificamente, que é o inciso 3º, diz que não vai constituir a ofensa aos direitos autorais quando você faz qualquer tipo de citação em qualquer meio de comunicação de passagem de alguma obra, que seria o caso ali da obra do podcast, ou seja, uma obra autoral, quando você faz o uso para fins de estudo, crítica ou polêmica, logicamente, na medida justificada para o fim a atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Então, toda vez que você pega uma obra, seja uma música, seja um filme, você pode pegar um filme da Warner, não tem problema. Se você pegar um trecho para fazer uma crítica ou polêmica, que seja ali 1 minuto, 30 segundos,
um pequeno trecho, na medida justificada, você não está ofendendo direitos autorais, que é exatamente o que está acontecendo no caso do Podpah. As pessoas estão tirando um pequeno trecho para fazer uma crítica. E essa crítica, ela não viola direito autoral. Ah, mas se ela não viola direito autoral, por que então que a pessoa está aplicando strike e o YouTube está derrubando? Porque, novamente, o YouTube ele deve seguir a lei brasileira. Mas, dentro do seu formato, da sua programação, das ferramentas que ele disponibiliza, como o caso do Content ID, ele está seguindo a legislação americana, que é aquilo que eu expliquei. Você notifica a plataforma, seja Spotify, seja Twitter, seja YouTube, e a plataforma derruba o vídeo sumariamente, sem dar direito de defesa para a pessoa. A plataforma simplesmente presume que há uma violação de direitos autorais e derruba o vídeo. É por isso que está acontecendo isso, por isso que as pessoas estão tendo o seu vídeo derrubado. E agora eu vou dar minha opinião, de fato. Eu não acho isso legítimo. Eu acho isso um abuso de direito que o Podpah está fazendo. E eu vou exemplificar aqui com uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso já foi discutido aqui no Tribunal de Justiça. E o desembargador decidiu da seguinte forma: Google, que por mecanismo questionável removeu vídeos em autêntica censura prévia. O Marco Civil da Internet, que visa garantir a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional e sagrada, e um Estado democrático de direito. Incidência do artigo tal. Segundo o qual é livre a expressão da atividade intelectual e artística. E aí o desembargador finaliza: remoção de conteúdo na internet somente poderia ser feito mediante ordem judicial e não para proteger direito autoral, o que deve ser reconhecido no âmbito judicial. Então, quando a ferramenta de strike foi levada ao judiciário, foi isso que o desembargador decidiu. Ele, inclusive, até complementou em outro momento, falando: o fato é que quem deve impor remoção de conteúdo e, portanto, restringir uma liberdade de expressão para a proteção de direitos é o Estado, através do judiciário. Não cabe tal sopesamento de valores ao Google. O Google não tem legitimidade de cercear liberdade de expressão e o Podpah muito menos. O que o Podpah está fazendo? Ele está se utilizando de uma ferramenta, supostamente para falar: estão violando meus direitos autorais, só que na verdade eles estão removendo críticas. Todo mundo que critica, eles vão lá e derrubam. Se você acredita, se o Podpah acredita que existem abusos na liberdade de expressão, que estão ofendendo a imagem e a honra deles, eles que entrem judicialmente para que um juiz fale: isso aqui de fato abusa da liberdade de expressão, então esse vídeo aqui tem que ser removido. Se você acredita que há uma violação, você entre no judiciário, que pela nossa lei brasileira, o judiciário é quem é o legitimado, tem a legitimidade de dizer se um vídeo tem que sair ou não da internet. Não é você que não gostou de uma crítica e vai remover um vídeo supostamente porque a viola um direito autoral. Não viola, inclusive. Então, o que pode acontecer com o Podpah é que as pessoas que estão sendo vítimas desses strikes, como já aconteceu em outros casos que eu acabei de trazer aqui, são pessoas processarem o Podpah pelo abuso da ferramenta. O Google e o Podpah não têm legitimidade, eles não são poder judiciário para determinar o que fica ou o que sai da internet. Isso é um julgado do Tribunal de Justiça. É basicamente isso que está acontecendo. O Podpah está se valendo de uma legislação americana que não se aplica no Brasil. O DMCA é, inclusive, incompatível com a legislação brasileira. Eles estão se valendo para remover e silenciar pessoas que estão os criticando. E, de fato, o judiciário já decidiu isso em outros casos. Isso é um abuso da ferramenta. Quem pode remover conteúdo na internet é o Poder Judiciário. Tem que ter uma ordem judicial para dizer se um vídeo passou do ponto da liberdade de expressão ou não. Então, basicamente é isso. Se alguém falou algo que você não gostou, você não aplica strike. Você vai no judiciário, apresenta o caso e deixa o juiz remover o vídeo, se de fato aquele vídeo é ruim para sua honra e para sua imagem. Você não aplica strike se você não gostou de um vídeo. Você leva para o judiciário.